área do Eduardo Bolsonaro. Esse daí, gente, ele tá brabinho com o Alessandro Vieira, senador do MDB. O Alessandro Vieira parece que incomodou depois de esse vídeo. Ele fala do Xandão, do Alexandre de Moraes, a nomeação do carro do Moraes. Bom, eu não ouvi ainda esse vídeo, vamos reagir a esse vídeo, solta aí. Vocês não vão acreditar em quem o Alexandre de Moraes acabou de nomear para o seu gabinete. Pois é, delegado federal Fábio Chor, aquele que cumpria todas as ordens ilegais do Alexandre de Moraes. E aí eu quero saber o seguinte: que moral o Alexandre de Moraes tinha para barrar o presidente Bolsonaro de nomear o Ramagem para a Polícia Federal, dizendo que supostamente isso violaria o princípio da moralidade? Ou então, cadê aquele pessoal crítico que dizia que o Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal por apenas nomear o seu diretor-geral? Atribuição que absolutamente todos os presidentes do Brasil sempre tiveram ampla liberdade de fazer. Isso é só para pontuar mais um tapa na cara desses, entre aspas, críticos que na verdade só queriam desgastar o presidente Bolsonaro, porque ele se contrapõe a esse sistema podre que eu estou mostrando para você. Tá aí, fazendo o que ele sempre faz, né? Que é bater na justiça, na Polícia Federal. Ele vai para cima do Fabiano Schorrer, né? O tempo inteiro, já que foi um dos investigadores que mais complicou a vida da família Bolsonaro. E, claro, não gostou da nomeação dele por decisão, por escolha do Xandão. Essa turma não cansa de de tocar essa narrativa golpista, João Bosco. Eles não têm nada para acrescentar para a política, é só fake news, é só embate com a Polícia Federal e com o STF, que cumpriu o papel de impedir um golpe de Estado. Esse sujeito, a turminha deles, os bolsonaristas, tentaram dar um golpe. Eles chamaram o Exército para dar um golpe. Só não assinou o decreto do golpe, o Jair Bolsonaro, porque não tinha o apoio do Exército. O Exército foi convidado 2 vezes, ou até 3, para dar o golpe. E não conseguiu, e aí não assinou, mas tudo foi programado para isso. Brasília foi sitiada, gente. 2 vezes destruíram Brasília, detonaram a esplanada dos ministérios, tentaram colocar uma bomba num caminhão-tanque para explodir o aeroporto. Tinha um monte de bolsonarista em frente ao QG do Exército por meses, com proteção do Exército para estar ali, para criar esse clima para dar golpe. E esse bando de alucinado ainda quer posar de vítima, meu querido Bosco. Guga, esse vídeo aí, essa declaração do Eduardo Bolsonaro, foi muito bom ter vindo agora ao programa, porque ela vem muito a propósito daquilo que eu falava há pouco. Esse é um típico caso de manipulação da informação. Típico. Né? Não há nenhuma verdade aqui no que ele está dizendo. A única verdade que ele diz aqui é que esse delegado foi nomeado. Porque quando ele faz referência e tenta comparar o caso do Ramagem, vamos lá. O Ramagem já vinha sendo investigado e acusado de fato isso se comprovou depois, de comandar o que veio a se chamar de ABIN paralela, ou seja, a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, que deve servir aos governos da hora, né, como uma agência de Estado, né, dando informações estratégicas ao presidente da República. Essa ABIN estava espionando adversários do presidente a mando dele. É o que a ABIN fez. E quem comandava esse esquema paralelo chamava-se Alexandre Ramagem. Esse Claro. é um dos delitos pelos quais ele está foragido. Não é? Muito bem. O Bolsonaro, depois que... Acho que eu travei aqui, hein? Não, é mesmo, travou, mas tua voz tá Bolsonaro, depois que resolveu demitir o Sérgio Moro, quer dizer, depois não, a demissão do Sérgio Moro se deu por isso, porque ele estava incomodado com as investigações em cima dos filhos. Fala-se hoje da investigação em cima do Lulinha, que o presidente Lula disse que se tiver que ser investigado, será, e está sendo. Né? Se tiver cometido algum desvio, responderá por ele.
Mas o Bolsonaro queria trocar a Polícia Federal, a Superintendência do Rio e o comando aqui da Polícia Federal para interferir nas investigações, obstruí-las, né? E disse isso explicitamente naquela famosa reunião de abril, que não ia permitir que os filhos dele fossem investigados. E então, que se ele não pudesse trocar um superintendente da Polícia Federal no Rio, trocaria o seu chefe. Se não pudesse trocar o chefe, trocaria o ministro. E disse isso na presença do Moro. E aquilo ali foi a senha para a demissão do Moro. Porque nenhum ministro poderia ficar no governo depois desse tipo de manifestação. E tirado o Moro, ele quis nomear o Alexandre Ramagem para o lugar do Moro. Ora, o Alexandre Ramagem estava sob investigação de um crime grave, que era o crime de você espionar a vida dos adversários do governo, através de uma agência de inteligência do Estado. Por isso ele foi impedido de assumir o Ministério da Justiça. Mas não é o que diz o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro diz, aqui, nós acabamos de assistir, que a nomeação de um delegado federal para o gabinete do Alexandre de Moraes, um delegado que trabalhou já nas investigações do 8 de janeiro, em sintonia com Alexandre de Moraes, né? É uma nomeação para o gabinete que não tem qualquer óbice. Esse delegado federal não está sob suspeita, esse delegado não está sendo investigado, o ministro pode perfeitamente dispor dessa nomeação, né? Então, o que o Eduardo Bolsonaro está dizendo aí é que é comparável à questão do Alexandre Ramagem, não é, né? E esse é um tipo de comportamento de manipulação da informação, porque nem todas as pessoas estão ligadas naquilo que aconteceu e mesmo nem todas as pessoas acompanharam aquilo. Então elas podem tomar isso como verdade, mas não é, né? Ele deixa de contar o essencial em relação à Ramagem para poder fazer essa comparação. Claro, a margem que estava ali para aparelhar a Polícia Federal, que foi o que o Bolsonaro tentou fazer em todas as instituições que de alguma maneira investigaram a família dele, né? COAF, coitado, também passou por isso. E a gente viu o Bolsonaro trocar a superintendência, o comando das superintendências regionais da Polícia Federal uma dezena de vezes. A gente viu o Sérgio Moro pedir para sair, o ministro da Justiça, alegando exatamente pressão do Bolsonaro para controlar as investigações. A Polícia Federal tem um vídeo do Bolsonaro. Ele se entrega, ele gravou, ele dizia: não vou deixar ferrar, usando ferrar. A palavra foi um pouco mais chula. Com toda a minha família, com quem está aqui em volta de mim, para depois eu agir. Ele vai lá e realmente controla. Estou vendo a carequinha do João Bolsonaro. Ele vai lá e foi para cima, ele controlou. Esse é um grande diferencial, gente, do Bolsonaro para o Lula. O Lula não está tentando aparelhar a Polícia Federal. O Lula não está indo para cima do COAF, apesar de uma ou outra jornalista tentar fazer esse discurso forçado de colocar o Lula na mesma balança do Bolsonaro, como se um fosse extrema-direita e o outro extrema-esquerda, ou como se um fosse para cima da PF e o outro também. É patético você tentar, de fato, fazer essa comparação. É ridículo você colocá-los como se agissem de maneira igual, porque não agem. Lula, inclusive, está no terceiro mandato dele, nunca tentou dar um golpe de Estado também. Não é que a gente só tem 2 anos ou 3 de Lula para avaliar. A gente tem 8 mais 3, já são 11 anos de Lula para avaliar, para ter como exemplo. E nunca teve o Lula aparelhando nada. Muito pelo contrário, a imagem do Lula, até na época da Lava Jato, dita pelo próprio Sérgio Moro. O Moro confessava que conseguia fazer o trabalho dele, todos confessavam que agiam com um governo que dava independência, mesmo que essa independência se voltasse contra o governo, como foi no caso da Lava Jato, com aquelas investigações, muitas viciadas na mão de patéticos personagens, como um juiz
chamado Sérgio Moro e um procurador Dallagnol que tinham uma agenda política própria e que usaram, sim, a investigação para tentar colocar em prática essa agenda deles. Então, aí agora, na sombra da extrema-direita, acabaram de vez, desmoralizaram completamente a Lava Jato, entrando para a política, mas já tinham desmoralizado quando atuaram em conjunto, o que não deveria acontecer, um juiz e um procurador unidos para tentar encontrar qualquer pelo no ovo. Eu lembro que a primeira vez que o Dallagnol pensou em prender o Lula, olha que patético, eles queriam tanto prender o Lula, que eles não tinham achado nada ainda. Aí o Dallagnol manda naquele grupo deles de procuradores: gente, encontrei, agora a gente vai prender. Lula roubou um quadro do Aleijadinho. Era um quadro de Jesus Cristo que tinha. Não era um quadro, desculpa, era uma escultura. Lula roubou uma escultura do Aleijadinho. E é óbvio que não era do Aleijadinho, era uma escultura que o Lula tinha levado para o Palácio da Alvorada e, quando ele deixou de ser presidente, levou embora. O Dallagnol caiu na fake news do Aleijadinho. Era uma fake news nível cloroquina, que só bolsonarista cai. O Dallagnol caiu e mandou no grupo de procuradores, vazou, né? Tinha na Vaza Jato esse momento, essa pérola, o Dallagnol dizendo: pegamos o Lula. Ele roubou o quadro do Aleijadinho. Depois que viu que não era do Aleijadinho, é que vem a história do sítio de Atibaia, é que vem o triplex. Mas o primeiro momento que ele achou que tinha finalmente pego o Lula foi esse. Mas, enfim, a Lava Jato se desmoralizou por conta desses agentes da política. Mas eles estão aí agora todos unidos, junto com o Flavinho. Olha isso aí, ó, que está aí no vídeo. Vamos ouvir: Flávio Bolsonaro é a esperança da extrema-direita golpista. Quem sabe ele vence a eleição e coloca em prática a agenda golpista de tirar o Bolsonaro da cadeia, conceder algum tipo de perdão. E ele disse num vídeo que se o STF disser que o perdão é inconstitucional, aí não dá. Eu não sei o que significa aí não dá, mas ele desafiou, parece que é isso. Como não dá? Vai ter que aceitar, é a justiça. Teremos mais briga pela frente, mas vamos ouvir aí o Flavinho. A esperança